Olá, meu nome é Antônio Roberto Vim, eu sou cientista político. Estamos no dia 23 de setembro de 2016. É um vídeo bem curtinho da minha parte, o vídeo é longo, tá? E por isso eu vou fazer só uma introdução rapidinha. Eu vou explicar o porquê eu fiz isso. É uma colagem de vários vídeos que aconteceram durante essa semana, de várias informações que, quando encontradas, quando juntas, elas são autoexplicativas. Então eu não tenho que dar muita informação para vocês, porque eu colei algumas reportagens de alguns lugares diferentes, coloquei depoimentos de 2 deputados, um deputado e um senador, na verdade, né? E dessa maneira eu quero colocar para vocês que a situação é mais mais para mostrar mesmo a realidade, para mostrar a verdade. O que esses áudios, essas entrevistas, essas reportagens, tudo isso mostra? Mostra uma articulação do PT e do Luiz Inácio Lula da Silva, né, de prejudicar o Estado Nacional Brasileiro, o governo brasileiro, e atrapalhar a administração pública de alguma maneira. Ele ainda fere a soberania nacional, tenta se defender da Polícia Civil, da Polícia Federal e do Ministério Público, atacando-os, não se defendendo necessariamente. A prática de defesa dele é desqualificar o mérito da Polícia Federal e desqualificar o mérito do Judiciário. Essa é a prática, né? O Judiciário do STF, por exemplo, a maioria dos ministros foram indicados por governos petistas. Mesmo assim é desqualificado por parte dele, porque não convém a ele, não deram o resultado que ele queria, né? Não foram obedientes a ele. E também não foram obedientes a ele por pressão popular, né? Porque não que não tivessem tentado. Não bastasse essa situação toda, ainda a gente percebe que existem dívidas desses países que se afastaram lá no discurso do presidente na ONU, né? Eles são todos grandes devedores do Brasil e agora tem que pagar as contas. E essas entidades que estão apoiando o Luiz Inácio Lula da Silva, UNE, CUT, MTST, MST, elas foram financiadas, estão sendo bancadas exatamente para fazer esse tipo de situação. Outra curiosidade que saiu recentemente na imprensa, o Bolsa Família estão doando, vai ser investigado agora, as pessoas que têm Bolsa Família estão doando para campanhas de candidatos, né? Isso é um outro absurdo, porque se a pessoa não tem dinheiro para poder fazer, para poder sequer comer e precisa de Bolsa Família, né? Então como é que ela vai doar para candidato? Ela não pode, não tem condições, né? Isso está chamando a atenção do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Todas essas questões vão ser abordadas nesse vídeo. Esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo por conta disso, e por isso a minha abordagem é curta aqui. É só para vocês terem uma noção de que tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Então mostrar tudo isso em um só vídeo vai fazer com que você pode perder um pouquinho de tempo agora, mas você vai ganhar muito mais tempo tendo a consciência do processo todo. Então em um vídeo só, a ideia é mostrar a realidade com base em provas. Quer dizer, por que o PT está fazendo o que está fazendo? Por que os aliados do PT estão fazendo o que estão fazendo? Qual é a vantagem que eles levam nesse processo todo? O que eles estão ganhando com tudo isso? E quem é que está patrocinando toda essa violência, toda essa crise nacional que nós estamos vivendo nesse momento? O governo do Michel Temer, do PMDB, e essa crise é uma crise de governo ou é uma crise planejada e projetada por grupos de interesse político e ideológico?
Então é isso que a gente vai ter que entender, descobrir, e as denúncias vão estar aí, as provas vão estar aí, e aí vocês vão verificar por vocês mesmos se isso tem realidade ou não, ou se é simplesmente um discurso de um com o outro, né? Então, muito obrigado pela atenção dispensada, fique com o material que está chegando. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Michel Temer, the President of the Federative Republic of Brazil, and invite him to address the Assembly. Senhor Peter Thomson, Presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, Senhor Ban Ki-moon, Secretário-Geral das Nações Unidas, senhoras e senhores chefes de Estado, de governo e de delegações, senhoras e senhores. O Brasil traz às Nações Unidas sua vocação de abertura ao mundo. Somos um país que se constrói pela força da diversidade. Acreditamos no poder do diálogo. Defendemos, com afinco, os princípios que regem esta organização. Princípios que são, hoje, mais necessários do que nunca. O mundo apresenta marcas de incerteza e de instabilidade. O sistema internacional experimenta um déficit de ordem. A realidade andou mais depressa do que nossa capacidade coletiva de lidar com ela. De conflagrações regionais ao fundamentalismo violento, confrontamos ameaças que, velhas e novas, não conseguimos conter. Frente à tragédia dos refugiados ou ao recrudescimento do terrorismo, não nos deixa de assaltar um sentimento de perplexidade. Os focos de tensão não dão sinais de dissipar-se. Uma quase paralisia política leva a guerras que se prolongam sem solução. A incapacidade do sistema de reagir aos conflitos agrava os ciclos de destruição. A vulnerabilidade social de muitos, em muitos países, é explorada pelo discurso do medo e do entrincheiramento. Há um retorno da xenofobia. Os nacionalismos exacerbados ganham espaço. Em todos os continentes, diferentes manifestações de demagogia trazem sérios riscos. Mesmo no domínio econômico, o mundo carece de normas que atenuem as assimetrias da globalização. Muitos cedem à resposta fácil do protecionismo. Não nos podemos encolher diante desse mundo. Ao contrário, temos de nos unir para transformá-lo. Mas transformá-lo pela diplomacia. Uma diplomacia equilibrada, mas firme. Sóbria, mas determinada. Uma diplomacia com pés no chão, mas com sede de mudança. É assim, meus senhores e minhas senhoras, que o Brasil atua na nossa região e além dela. Um país que persegue seus interesses sem abrir mão de seus princípios. Queremos para o mundo, senhor presidente, o que queremos para o Brasil: paz, desenvolvimento sustentável e respeito aos direitos humanos. Esses são os valores e aspirações de nossa sociedade. Esses são os valores e orientações que também nos orientam no plano internacional. Queremos um mundo em que o direito prevaleça sobre a força. Queremos regras que reflitam a pluralidade do concerto das nações. Queremos uma ONU de resultados, capaz de enfrentar os grandes desafios do nosso tempo. Nossos
debates e negociações não podem confinar-se a estas salas e corredores. Antes, devem, quem sabe, projetar-se nos mercados de Cabul, nas ruas de Paris, nas ruínas de Alepo. As Nações Unidas não podem resumir-se a um posto de observação e condenação dos flagelos mundiais. Deve afirmar-se como fonte de soluções efetivas. Os semeadores de conflitos se reinventaram. As instituições multilaterais, não. O Brasil vem alertando há décadas que é fundamental tornar mais representativas as estruturas de governança global, muitas delas envelhecidas, desconectadas da realidade. Há que reformar o Conselho de Segurança da ONU. Continuaremos a colaborar para a superação do impasse em torno desse tema. Senhor presidente, muitos são os desafios que ultrapassam as fronteiras nacionais. Entre eles, o tráfico de drogas e de armas, que se faz sentir nas nossas cidades, nas nossas escolas, nas nossas famílias. O combate ao crime organizado requer que trabalhemos de mãos dadas. A segurança de nossos cidadãos depende da qualidade da nossa ação coletiva. A guerra da Síria, por exemplo, continua a gerar sofrimento inaceitável. As maiores vítimas são mulheres e crianças. É inadiável uma solução política. Exortamos as partes a respeitarem os acordos endossados pelo Conselho de Segurança e a garantir o acesso de ajuda humanitária à população civil. Também nos preocupa, senhor presidente, a ausência de uma perspectiva de paz entre Israel e Palestina. O Brasil apoia, e o fez ao longo do tempo, a solução de 2 estados, em convivência pacífica, dentro de fronteiras mutuamente acordadas e internacionalmente reconhecidas. É responsabilidade de todos dar novo ímpeto ao processo negociador. Outro motivo, como a liberdade de zelo, de preocupação, é a falta de progresso na agenda de desarmamento nuclear. Hoje há milhares de armas nucleares no mundo. São milhares, portanto, de ameaças à paz e à segurança internacionais. Aliás, o mais recente teste nuclear na Península Coreana não nos deixa esquecer o perigo que também representa a proliferação nuclear. O Brasil, senhoras e senhores, fala com a autoridade de um país onde o uso da energia nuclear para fins exclusivamente pacíficos é obrigação inscrita na própria Constituição. Mas, evidentemente, que nem tudo são más notícias. Há exemplos conhecidos, já citados em diferentes oportunidades, em ocasiões anteriores neste plenário, daquilo que podemos obter por meio do diálogo. Celebramos, por exemplo, a vitória da diplomacia na condução do dossiê nuclear iraniano. Encorajamos o pleno entendimento alcançado com os acordos entre o governo colombiano e as Farc. Vislumbramos o fim do derradeiro conflito armado de nosso continente. Por isso mesmo, cumprimento o presidente Juan Manuel Santos e todos os colombianos. O Brasil continua disposto a contribuir para a paz na Colômbia. O restabelecimento das relações diplomáticas entre Cuba e os Estados Unidos demonstra que não há animosidade eterna ou impasse insolúvel. Esperamos, aliás, que essa aproximação traga para toda a região novos avanços também no plano econômico-comercial. Desejamos que o reatamento seja seguido do fim do embargo econômico que pesa sobre Cuba. Este ano, senhoras e senhores, o Brasil e a Argentina
celebrar o 25º aniversário de sua agência de contabilidade e controle de materiais nucleares. A agência é a única organização binacional dedicada à aplicação de salvaguardas nucleares. Como disse, aliás, o eminente secretário-geral Ban Ki-moon, trata-se de inspiração para esforços regionais e globais de eliminação das armas nucleares. Senhor presidente, a promoção da confiança entre brasileiros e argentinos na área nuclear, que acabei de exemplificar, está na origem de nossa experiência de integração. Está na base de projetos como o Mercosul. A integração latino-americana é, para o Brasil, não apenas uma política de governo, mas é um princípio constitucional e prioridade permanente da política externa. Coexistem hoje, sabemos todos, em nossa região, governos de diferentes inclinações políticas. Mas isso é natural e salutar. O essencial é que haja respeito mútuo e que sejamos capazes de convergir em função de objetivos básicos, como o crescimento econômico, os direitos humanos, os avanços sociais, a segurança e a liberdade de nossos cidadãos. São esses os objetivos que orientam a presença das Nações Unidas no Haiti. O Brasil lidera, desde 2004, o componente militar da MINUSTAH e já enviou ao país caribenho mais de 33 mil militares. Confiamos que a presença da ONU nesse terreno possa voltar-se mais para o desenvolvimento e o fortalecimento das instituições. A vizinhança brasileira também se estende aos nossos irmãos africanos, ligados a nós pelo Oceano Atlântico e por uma longa história. Sediaremos, aliás, neste ano, a cúpula da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Dos 9 membros da comunidade, 6 são africanos. O Brasil olha para a África com amizade e respeito, com a determinação de empreender projetos que nos aproximem ainda mais. Senhor presidente, o desenvolvimento, mais do que um objetivo, é um imperativo. Uma sociedade desenvolvida é aquela em que todos têm direito a serviços públicos de qualidade, educação, saúde, transportes, segurança. É aquela em que se garante a igualdade de oportunidades. É aquela em que o acesso ao trabalho decente não é privilégio de alguns. Em uma palavra, desenvolvimento é a dignidade. E a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos do Estado brasileiro, conforme previsto no artigo 1º da nossa Constituição Federal. A Agenda 2030, senhor presidente, é a maior empreitada das Nações Unidas em prol do desenvolvimento. Tirá-la do papel demandará mais que a soma de esforços nacionais. O apoio aos países em desenvolvimento será decisivo para a concretização dos objetivos de desenvolvimento sustentável. A prosperidade e o bem-estar no presente não podem penhorar o futuro da humanidade. Mais do que possível, é necessário crescer de forma socialmente equilibrada, com respeito ao meio ambiente. O planeta é um só, não há plano B. Devemos tomar medidas ambiciosas sobre o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Depositarei, a propósito, amanhã, o instrumento de ratificação pelo Brasil do Acordo de Paris sobre mudança do clima. O Brasil, país mais biodiverso do mundo, detentor de matriz energética das mais limpas, é uma potência ambiental que tem compromisso inequívoco com o meio ambiente. O desenvolvimento depende também do comércio. Em cenários de crise econômica, o reflexo protecionista faz-se sentir. Há que contê-lo. O protecionismo é uma perversa barreira ao desenvolvimento. Subtrai postos de trabalho e faz de homens, mulheres e famílias de todo o Brasil vítimas do emprego e da desesperança, igualmente no mundo. O sistema multilateral de comércio é parte da luta contra esse mal. De particular
importância para o desenvolvimento é o fim do protecionismo agrícola. Já não podemos adiar o resgate do passivo da Organização Mundial do Comércio em agricultura. É urgente impedir que medidas sanitárias e fitossanitárias continuem a ser utilizadas para fins protecionistas. É urgente disciplinar subsídios e outras políticas distorsivas de apoio doméstico no setor agrícola. Com sua agricultura moderna, diversificada e competitiva, o Brasil é um fator de segurança alimentar. Produzimos para nós mesmos e ajudamos a alimentar o mundo. Senhor presidente, a plena fruição dos direitos humanos permanece, lamentavelmente, uma aspiração inalcançada no mundo. Cada ser humano tem o direito de viver livremente, conforme suas crenças e convicções. Esta liberdade fundamental, contudo, é desrespeitada todos os dias. Perseguições, prisões políticas e outras arbitrariedades ainda são recorrentes em muitos quadrantes. Nosso olhar deve voltar-se também para as minorias e outros segmentos mais vulneráveis de nossa sociedade. É o que temos feito no Brasil, com programas de transferência de renda e de acesso à habitação e à educação, inclusive por meio de financiamento a estudantes de famílias pobres. Ou com a defesa da igualdade de gênero, prevista expressamente na nossa Constituição. Cumpre a todos nós garantir o direito de todos. Refugiados e imigrantes, senhor presidente, são, as mais das vezes, vítimas de violações de direitos humanos. São vítimas da pobreza, da guerra, da repressão política. A reunião de alto nível de ontem lançou luz sobre esses aspectos de fundo. O Brasil é obra de imigrantes, homens e mulheres de todos os continentes. Repudiamos todas as formas de racismo, xenofobia e outras manifestações de intolerância. Damos abrigo a refugiados e imigrantes, como pude reiterar também no encontro de ontem. Num mundo ainda tão marcado por ódios e sectarismos, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio mostraram que é possível encontro entre as nações em atmosfera de paz e energia. Pela primeira vez, aliás, uma delegação de refugiados competiu nos Jogos Olímpicos. Por meio do esporte, podemos promover a paz, lutar contra a exclusão e combater o preconceito. Senhor presidente, senhoras e senhores, trago às Nações Unidas, por fim, uma mensagem de compromisso inegociável com a democracia. O Brasil acaba de atravessar um processo longo e complexo, regrado e conduzido pelo Congresso Nacional e pela Suprema Corte Brasileira, que culminou em um impedimento. Tudo transcorreu, devo ressaltar, dentro do mais absoluto respeito constitucional. O fato de termos dado esse exemplo ao mundo verifica que não há democracia sem Estado de Direito, sem que se aplique a todos, inclusive aos mais poderosos. É o que o Brasil mostra ao mundo. E o faz por meio de um processo de depuração de seu sistema político. Temos um judiciário independente, um Ministério Público atuante e órgãos do Executivo e do Legislativo que cumprem seu dever. Não prevalecem vontades isoladas, mas a força das instituições sob o olhar atento de uma sociedade plural e de uma imprensa inteiramente livre. Nossa tarefa agora é retomar o crescimento econômico e restituir aos trabalhadores brasileiros milhões de empregos perdidos. Temos clareza sobre o caminho a seguir, o caminho da responsabilidade fiscal e da responsabilidade social. A confiança já começa a restabelecer-se e o horizonte mais próximo já começa a desenhar-se. Nosso processo de desenvolvimento passa principalmente por parcerias em investimento, em comércio e ciência e tecnologia. Nossas relações com países de todos os continentes serão aqui decisivas. Senhor presidente, não quero encerrar minhas palavras sem dirigir-me ao nosso secretário-geral, que em breve se despede de suas funções. Ban Ki-moon, sabemos todos, dedicou os últimos 10 anos à busca incansável da paz, do desenvolvimento
e dos direitos humanos. Esteja certo, senhor secretário-geral, de nosso apreço e nossa gratidão. Senhoras e senhores, nesta segunda década do século XXI, já não podemos ter dúvidas de que nossos problemas são globais. Já não pode haver espaço para o isolacionismo. Nosso destino é comum. Nas Nações Unidas nos aproximamos mais do que qualquer outro lugar do ideal universalista que nos anima. Há quase 60 anos, meu compatriota Oswaldo Aranha afirmou desta tribuna que não há, no mundo mesmo perturbado como está, quem deseje ver fechadas as portas dessa casa. E alertou, sem a ONU, as sombras da guerra desceriam sobre a humanidade para obscurecer definitivamente e irremediavelmente a esperança dos homens. É nesta Assembleia das Nações que cultivamos nossa esperança. Esperança que é conquistada no diálogo, na compreensão e no respeito. Respeito ao outro, a nós mesmos, aos nossos filhos, aos nossos netos. Muito obrigado. Esse discurso do presidente Michel Temer na Assembleia foi alvo de um protesto por outras delegações latino-americanas que se retiraram do local. O governo brasileiro já respondeu. A correspondente Candice Carvalho ouviu o ministro das Relações Exteriores, José Serra, a respeito disso. Candice, boa tarde para você. Que bom que você está aqui na edição das 4. O que o Serra disse exatamente? Olá, boa tarde, Cris. Boa tarde a todos vocês aí no Brasil. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, acaba de dar uma coletiva aqui no Hotel Waldorf Astoria, em Nova York, onde ele disse que esse protesto não tem nenhum impacto do ponto de vista internacional. Cris, hoje mais cedo, no plenário da Assembleia Geral da ONU, antes do presidente brasileiro Michel Temer começar o seu discurso, as delegações da Venezuela, do Equador, da Nicarágua e da Costa Rica se retiraram do plenário da Assembleia Geral da ONU. A delegação da Costa Rica manteve somente o chanceler da Costa Rica, porém o presidente da Costa Rica se retirou também da sala. Bolívia e Cuba sequer chegaram a entrar no plenário. Cris, entraram somente apenas depois que o presidente Michel Temer terminou o seu discurso. O ministro José Serra estava lá no local, ele disse que não percebeu essa movimentação, esse protesto das delegações, ele disse que ficou sabendo, inclusive pela imprensa, né, aqui há pouco, nessa coletiva, durante essa coletiva no Waldorf Astoria, ou seja, ele teria sido informado pela imprensa desse protesto silencioso. Nós perguntamos a ele se o fato da Costa Rica estar entre os países que fizeram esse protesto, se isso seria surpreendente para o governo brasileiro. Ele disse que ele não tem conhecimento a respeito do assunto, que ele vai ler a nota que foi emitida pelo Ministério das Relações Exteriores da Costa Rica. Essa nota, Cris, diz que a decisão do governo da Costa Rica está de acordo com a dúvida que o governo tem em relação ao cumprimento das práticas democráticas brasileiras. Vamos ouvir então um trecho da coletiva do ministro das Relações Exteriores, José Serra. Em todo caso, a ONU tem 200 membros, né? Não esqueçamos isso. São cerca de 200 países. Não me parece uma proporção significativa. Qual o impacto dessa decisão dele? Tem algum impacto? Nenhum. Zero. Do ponto de vista internacional, é próximo a zero. Candice, muito obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você em Nova York. A patente maior assume aí, rapaz. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados,
algumas coisas na vida a gente precisa entender. E é uma coisa que eu não consigo entender quando eu vejo esses movimentos gritando fora Temer. E após fazer algumas pesquisas e leituras nas redes sociais, a gente percebe o verdadeiro motivo do porquê do movimento fora Temer. A vocês que nos assistem pela TV Câmara, vejam bem, a Casa Civil descobriu que só aqui em Brasília, no Distrito Federal, existiam 45 mil pescadores que recebem o auxílio defeso. Esses pescadores devem ser do Lago Paranoá. Pode pescar de rede. Não tem cabimento 45 mil pescadores em Brasília recebendo auxílio defeso. E no Brasil inteiro, 500 mil. O MST, nos últimos 6 anos, o MST que não possui personalidade jurídica, ou seja, não tem CNPJ, recebeu, nos últimos 6 anos, 268 milhões de reais para invadir a terra do cidadão de bem. A UNE, a não tão pouca conhecida UNE, em 2011 e 2012, recebeu 44 milhões a título de dizer que são os perseguidos pela ditadura militar. Receberam, portanto, 44 milhões. A CUT, aquela que diz que tinha que pegar em armas, de 2008 a 2015, recebeu cerca de 345 milhões de reais. O Bolsa Família, que é a grande estrela do governo do PT, só de fraudes, em 2013 e 2014, ficou constatado 2,5 bilhões de reais em fraudes. Chegou-se ao número de 584 mil funcionários fantasmas. E para finalizar, em 2010, agora, quando o governo Temer assumiu o governo, demitiu 2.010 servidores comissionados, com salário, pasmem vossas excelências, com salários que variava de 8 a 24 mil reais por mês. São essas pessoas, deputado Raul, que estão indo para as ruas fazer o protesto do Fora Temer. São essas pessoas que perderam a boquinha e estão aí sem ter, querendo que volte a boquinha. Porque quando eles gritam Fora Temer, falta complementar e volte a minha boquinha, a minha mamata. Essa teta do governo acabou. Então, quando o deputado do PT sobe aqui na tribuna e fala Fora Temer, ele tem que acrescentar e dizer o porquê que está havendo essas reclamações. Porque essas mamatas que eu acabei de ler aqui foram todas retiradas. E quero dizer aqui ao presidente Michel Temer, ainda falta muita gente ser demitida. E é gente de segundo escalão. São esses que estão sabotando o governo Temer. Por isso, olho vivo nessa turma e vamos passar a régua em todo mundo. Ou seja, fora Temer, não, fica Temer e fora o PT. Também gostaria de ser solidário ao ministro, senador José Serra. Quem que é essa chanceler da Venezuela? Eles precisam se preparar para pagar o que nos deve. Eu queria saber dela como é que eles estão trabalhando isso, porque é uma montanha de dinheiro do BNDES que foi enfiada lá nos acordos de Lula com o senhor Hugo Chávez e que o podre acabou de destruir o país, que eu não vou chamar aquilo de Maduro, porque já é o podre. Um país ajoelhado, falta papel higiênico nas prateleiras dos supermercados. Um país ajoelhado e humilhado. Um país onde o judiciário é subserviente do executivo, diferente do Brasil, onde as nossas instituições na democracia são sólidas. Essa história de golpe aqui no Brasil, a solidez do judiciário, do Supremo Tribunal Federal, porque se isso tivesse acontecido lá, porque lá Maduro ajoelha o Supremo, aqui não. Então eu quero ser solidário ao Serra,
e dizer para esse governo atabalhoado, perdulário e irresponsável da Venezuela, que prepare para nos pagar e que a chanceler da Venezuela nos diga como eles estão equalizando as finanças, porque lá falta papel higiênico, para pagar o rombo daquilo que eles levaram para fazer obra com a Odebrecht lá na Venezuela. Eles também estão enrolados até o pescoço com a Odebrecht. Então prepare-se para nos pagar. Esses ataques fortuitos ao senador Serra, o mínimo que eles podem e nos devem nesse momento é respeito, porque dinheiro nos deve demais. Bom, é isso. E agora fiquem atentos, porque no Top 5 tem uma informação exclusiva nossa. Tem muita coisa interessante. Vem com a gente, é o Radioatividade no Ar. Top News. As notícias que você não pode perder hoje na internet. Number 5. Depois de ontem, muita gente já deve estar com saudade daquele PT de raiz. A defesa de Lula que a gente viu foi em Nova York, no Rockefeller Center, por advogados gabaritados, juristas com fama mundial. O convite era esse que o Silvio vai mostrar pra gente agora. #StandWithLula. Tinha até, olha, um RSVP. Sabe o que é RSVP? Répondez s'il vous plaît. Se você não responde, você não entra, entendeu? Se não falar que você vai, você não entra. Um amigo meu me arrumou isso e eu fiquei com a pulga atrás da orelha. O que é esse ITUC? E que caceta que essa CUT tá fazendo nesse negócio aí que foi no Rockefeller Center? Né? CUT, Rockefeller. Fui atrás. Entrei no site do ITUC pra ver o que era. Vamos lá, Silvio, vamos pôr no site. Entrei lá no Stand with Lula. Só tinha gringo falando. E pra mim, isso tava fazendo mal pro meu coração. Porque o que é o PT que eu sinto falta? É o PT da gambiarra. É aquele que vem o primo do amigo do cunhado e te bota uma antena. É aquele que vem o irmão do sogro do vizinho e te dá um sítio. Isso que é PT de raiz. Aí vem esses caras, tudo bababá, tradução simultânea. Não é verdade? Querem acabar com a nossa vida? Só que eu comecei a ler o Stand with Lula, num inglês impecável, um site lindo. Aí eu vi os caras xingando a Globo. Eu falei, Brasil, aí tem. Isso aí tem dedo do primo do irmão do cunhado. Fui lá ver o que era a entidade internacional que estava promovendo a #Stand with Lula. Vai lá, Silvio. Cheguei no site, vi lá a entidade. Tem notícias do mundo inteiro. É uma coisa que fala dos sindicatos e dos trabalhadores do mundo todo. Eles apresentaram uma gringa lá, falando por que os trabalhadores estavam defendendo o Lula. Eu cliquei lá no Quem Somos. Vamos lá, Silvio. Ó lá. Fui lá nas notícias. Vamos lá no Quem Somos, About Us. Tem mais uma fotinho. Descobri quem é o presidente. Não é aquela moça que eles apresentaram. É João Antônio Felício. Eu conheci essa carinha de outros carnavais, Brasil. Sabem quem é o presidente dessa entidade internacional que não tem nada a ver com o Lula, mas está defendendo ele? É o coordenador das 2 campanhas do Lula para presidente. Palma! O PT não acabou! A gambiarra continua, Brasil! Não acabaram com o nosso sonho do primo, do amigo, do cunhado dar um jeito e fazer essas palhaçadas no exterior. João Antônio Felício foi da POSP, Sindicato dos Professores de São Paulo. Ele é fundador do PT, um nome importante do sindicalismo brasileiro. Ele esteve à frente da CUT e aqui eu vou ler o que ele foi nos governos do Lula. Ele foi coordenador nacional de mobilização da campanha que elegeu o Lula presidente e também coordenou a campanha de reeleição do Lula e da eleição da Dilma em 2010. Ele esteve no conselho do Instituto Lula Brasil. Ele foi secretário nacional da CUT. Ele foi diretor do PT. Ele foi conselheiro do BNDES, ali representando a CUT. Ele foi presidente da CUT.
Ou seja, essa ITUC, que tá com essa hashtag Stand with Lula, é presidida por alguém que tá até aqui envolvido em todas as denúncias contra o Lula. Então agora eu já tô respirando aliviada, porque eu tava achando que era uma movimentação internacional, mas o PT, como a gente conhece, não morrerá jamais. Esse e outros vídeos você vê no nosso canal, youtube.com/radioatividadejp. O Tribunal Superior Eleitoral identificou doações de campanha de 16 mil beneficiários do Bolsa Família. Elas teriam sido feitas entre 16 de agosto, começo do prazo legal, e 19 de setembro. Sobre isso eu vou voltar a conversar com a Fernanda Galvão lá em Brasília. Fernanda, qual foi o montante dessas doações? E esse esquema, fica claro aí que já tem envolvimento nessas eleições agora? Pois é, né, Cris? Foi feito um cruzamento de dados entre a base de dados do Tribunal Superior Eleitoral e o cadastro do governo federal dos que recebem programas sociais, e o valor é exorbitante, quase 16 milhões de reais, Cris. Os partidos e candidatos declararam que arrecadaram até agora quase 1 bilhão e 300 milhões, mesmo com aquela proibição de doações por empresas. E desses, mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais, 16 milhões foram doados por beneficiários do Bolsa Família. 16 mil beneficiários. Agora, essas doações não foram apenas financeiras, Cris. Na verdade, a maior parte, quase 70%, 67% das doações são estimadas. O que é isso? É quando a pessoa presta um serviço ou doa um bem para a campanha. Por exemplo, empresta um carro e aí estima que o valor daquele aluguel durante 2 meses seria, por exemplo, de 10 mil reais. E aí declara isso à Justiça Eleitoral. Então, desses quase 16 milhões, 11 milhões são de doações estimadas e 5 milhões doações financeiras, dinheiro. Mas já é um número bastante alto, né, para beneficiários do Bolsa Família, 5 milhões de reais. O ministro Gilmar Mendes, presidente do TSE, diz que tem sim indício de fraude. Essas fraudes vão ser investigadas e que tem 2 possibilidades. Ou tem gente recebendo Bolsa Família, gente que não precisa, ou estão usando CPF de inocentes para cometer crime eleitoral. Cris, essa nova forma de análise de contas pode ser considerada um divisor de águas. Antes, a prestação de contas só era analisada depois das eleições. Agora está sendo analisada durante a campanha, cruzando dados do TSE com vários órgãos, esse cadastro do governo federal de beneficiários, COAF, Receita, Ministério Público, Polícia Federal. E segundo o ministro Gilmar Mendes, na opinião dele, o que era feito até agora era um faz de conta. Diz que daqui para frente a prestação de contas vai deixar de ser esse faz de contas. Cris. Fernanda, muito obrigada. Agora é impressionante, quando a gente acha que já viu tudo, surge uma notícia como essa que você acabou de trazer pra gente. Obrigada, bom trabalho para você.